Esse filme ficou pronto, mas ficou engavetado durante 5 anos. Nenhuma produtora queria distribuir, galera. A Disney amarelou, os caras foram lá, insistiram pra que o filme estreasse. Mesmo assim, o tema era pesadérrimo. Será que o público ia querer assistir uma coisa dessa? Surpresa, o filme tá batendo de frente com o novo Indiana Jones e o novo Sobrenatural. Até o Elon Musk se comprometeu a colocar o filme de graça no Twitter. Pode divulgar aqui de graça. O que tá acontecendo? A gente tá falando aqui do Som da Liberdade. Nunca ouviu falar, né? Sounds of Freedom. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa produção agora e acho que você vai bolar. Vamos lá. Ei, Nestrangs, Peter aqui. Bom, antes de eu falar sobre o filme, eu preciso falar sobre o tema desse filme. É um assunto extremamente sério, extremamente preocupante. Muito provavelmente o YouTube vai tirar a monetização desse vídeo aqui só de eu mencionar esse assunto. Mas seria impossível não falar sobre isso. Exploração sexual infantil. Editor, não precisa nem dar bip. Eu quero que a galera entenda o que está acontecendo, ok? Infelizmente, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial, perdendo só para a Tailândia. Isso, eu sou pai, eu fico até chateado de falar isso pra vocês. Me sinto até um pouco pra baixo, ok? De acordo com os dados da ONG Fundo da Criança, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Mas esse número, galera, pode ser muito maior, porque só 7 a cada 100 casos são denunciados. Então pode ser muito maior. É uma realidade muito triste que parece não diminuir. Pelo contrário, só aumenta. Só nos 4 primeiros meses desse ano aqui, 17,5 mil violações sexuais contra criança ou adolescente foram registrados pelo Disque 100. E esses dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e apontam um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022. Tá subindo. Eu, antes de começar esse vídeo aqui, eu tava conversando com as visitas que estavam aqui na minha casa, né? Um outro youtuber, inclusive, que a gente tava conversando sobre esse filme. E ele disse que aconteceu aqui há pouco tempo, que eu tô em Orlando, no parque da Disney, né? Entrou uma mãe, a filha se separou. Olha um caso que eu tô contando pra vocês, galera. A filha se separou. O que aconteceu? Uma pessoa foi lá, dopou a criança, levou pro banheiro, raspou o cabelo. Aí a mãe se deu conta que estava acontecendo, que a filha tinha desaparecido, foi pra porta, pra saída. Ela reconheceu a filha careca. Conseguiu pegar o cara a tempo. Então isso é uma realidade, entende? Se você conhece algum caso, se você está passando por uma situação dessa, denuncie. Denuncia. O Disque 100 é o canal especializado para combater esse tipo de crime, ok? É só você digitar 100 no telefone, não tem erro. Se você conhece algo assim, denuncia. Faz esse favor. É esse o tema do filme Som da Liberdade. Você vai ficar impressionado com o sucesso. Então, antes da gente se aprofundar nesse filme, dá um like nesse vídeo aqui, porque vai precisar do seu like, vai precisar de mais. Esse, sinceramente, eu acho que não vai ter monetização e nem faço questão. Você quer mais pra falar sobre esse filme, ok? Bom, Som da Liberdade é um filme de suspense e ação baseado em fatos reais. O grande diferencial dele é justamente você assistir aquilo e saber que aquele tipo de coisa acontece. Porque, porra, bate uma bad gigante sem entender. Então é um filme, inclusive, pra alertar a população. O protagonista do filme é Tim Ballard, é um sujeito que existe na vida real. O Tim Ballard era um sujeito que trabalhava para a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos com treinamento para combater terroristas, mas largou tudo. O cara resolveu dedicar a vida dele para resgatar vítimas de quadrilhas de exploração sexual. Aí o Tim Ballard fundou a ONG Operation Underground Railroad em 2013. Desde lá, desde que ele fundou, o grupo já realizou mais de 4.000 operações que resultaram em mais de 6.500 prisões e 6.000 pessoas resgatadas dessa situação. Pô, o cara é um anjo, né? Pô, inacreditável. Então, pensa o seguinte, pensa num John Rambo, pensa num Frank Castle, um sujeito que recebeu o treinamento de combate a terrorismo e resolveu usar tudo o que ele aprendeu para resolver as coisas. Só que aqui agora, galera, é mundo real, né? O Tim Ballard não sai por aí todo maquinado, fazendo justiça com as próprias mãos. Não é isso. Não é quadrinhos. O Operation Underground Railroad trabalha lado a lado com as autoridades no processo de investigação, no processo de infiltração dessas quadrilhas, sabe? Tudo nos conformes, como manda a lei. O Tim Ballard usa a inteligência dele, o conhecimento do submundo para fazer diferença. Não usa punhos e tal, ok? Deixa o personagem justiceiro nos quadrinhos. Aqui é vida real. Pois bem, Tim Ballard também é autor de vários livros em que ele conta esses casos. Um desses livros foi a base para o filme Sounds of Freedom, Som da Liberdade. E o filme acompanha uma dessas operações contra o tráfico sexual de crianças no interior da Colômbia. Som de Liberdade ficou pronto em 2018 e tinha acordo de distribuição com a Fox. E o que rolou em 2018? A Disney comprou a Fox. A Disney saiu engavetando várias produções antigas que a Fox tinha. As Sounds of Freedom era um desses casos. Aconteceu isso, né, com Sounds of Freedom. Foi engavetado. O tema é complicado pra caramba. A gente entende. É um filme tenso que mostra ali, porra, preto no branco os bastidores das quadrilhas de exploração sexual. Porra, Mickey Mouse olhou pra aquilo e pirou, né? Eu não quero isso.
Os criadores do filme pegaram os direitos de volta e foram bater de porta em porta para ver se alguma produtora distribuía. Ninguém queria pegar o filme para lançar. Em 2023, a Angel Studios topou distribuir. A gente pode dizer que Som da Liberdade venceu no braço, batendo de porta em porta. Os caras conseguiram. A Angel Studios passou sacolinha, fez vaquinha mesmo para conseguir isso. 7 mil investidores colaboraram para juntar 5 milhões de dólares para distribuir o filme. 5 anos depois de ficar pronto, Som da Liberdade estreou nos cinemas e virou fenômeno. O filme custou cerca de 14 milhões de dólares para ser filmado. Bota aí mais 5 milhões para distribuição. A gente tem um custo que chega ali nos 20 milhões de dólares. Pois bem, em 2 semanas de bilheteria, ele já faturou 58 milhões. Ah, Pedro, 58 milhões é troco de pinga perto de um filme do Sam. Sim, perto do Sam, sim, né, com certeza. Mas Som da Liberdade chutou a bunda do novo filme do Indiana Jones, chutou a bunda do novo filme da franquia Sobrenatural. Som da Liberdade faturou mais do que esses 2 filmes no lançamento. A gente tem um filme de custo baixo, sobre um tema pesado, isso que eu quero que vocês entendam, em poucas salas, inclusive, sendo distribuído, né? Com 0 marketing, vencendo mega produções que ocuparam um monte de salas e tiveram marketing maciço. Pra mim, isso é vitória. Isso é um boca a boca poderosíssimo, galera, entende? Você tá achando pouco? O Rotten Tomatoes do Som da Liberdade é um negócio absurdo. Eu nunca vi isso, ok? Pra muita gente, o Rotten Tomatoes não é sinônimo, não é parâmetro e tal. Até pra mim, eu não levo muita fé em Rotten Tomatoes, mas a gente tem que, às vezes, de vez em quando, olhar para aquilo e falar, o que tá acontecendo? Bom, a gente tá falando aqui de 100% de aprovação da audiência. Audiência. 100%. Eu nunca vi isso. É um filme tão impactante que o Elon Musk ofereceu o Twitter de graça para colocar o filme. Também nunca tinha visto isso. O dono de uma Big Tech fala, pode vir aqui e divulga isso aí de graça. Não vou te cobrar nada. Pô, fica até arrepiado, galera. Fica até arrepiado. Eu sou pai, pô. Eu sei o que eu tô falando. Ah, cara. Entende isso, cara? A ideia era qual era? Era disponibilizar o filme na íntegra no Twitter. Os caras queriam... Bom, o Elon Musk chegou a oferecer. Divulga aqui na íntegra, né, no Twitter. Sem custo nenhum por um período, lógico. As negociações não foram pra frente, mas foi desse nível. O Elon Musk ia abrir a carteira e abrir mão de cobrar qualquer grana. Principalmente o Elon Musk, que combate muito essa coisa de tráfico de crianças, exploração infantil, né? Por enquanto, o filme não tem previsão de lançamento no Brasil, nem nos cinemas, nem em streaming. Com o sucesso que vem fazendo, é só uma questão de tempo para isso mudar, com certeza. É claro que não é um filme que vai reverter uma realidade inteira, quisera eu que acontecesse isso, né? Mas que sirva para alertar muita gente, entende? Então eu fico feliz que um filme com um tema desse, tenso, esteja chegando em tantas pessoas, né? É um alerta, como eu falei. Se cada um de nós ficar atento, se cada um de nós fizer um esforcinho para mudar o mundo, eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu não vou terminar pedindo que você comente, ok? Eu vou terminar pedindo para que você reflita. Reflita que tipo de mundo a gente quer para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Você pode não ser pai ainda, mas você vai ser um dia, ok? E eu repito, se você conhece ou se desconfia de algum caso de exploração sexual, denuncia, denuncia. Dá para fazer isso de forma anônima e dá para salvar uma vida. Sejamos todos heróis, né? Obrigado.